Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Pastor Fagner foi muito carinhoso comigo e verdadeiramente ele tornou-se um amigo, e ao compartilhar e ao agradecer ao pastor Fagner, eu agradeço a toda a liderança por permitir que nós estejamos aqui com vocês, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor, nessa oportunidade para falarmos de algo que é tão importante. Como o pastor Fagner colocou, essa é a primeira EBOL, a Escola Bíblica de Obreiros e Líderes, e ao ver que outros colegas estarão aqui, pastor Fagner, me alegra muito partilhar com os irmãos e ter, da parte de Deus, a oportunidade de estar aqui e juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Isso é o que nos move. Quando o pastor Fagner falou comigo, e ele propôs o tema, né? O tema geral é obreiro aprovado, descrito ali na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 15. E para mim, na divisão de subtemas, eu fiquei e fui levado por Deus, direcionado pelo pastor Fagner, a falar com os irmãos sobre o obreiro e a pregação da palavra de Deus. Falar sobre obreiro e pregação da palavra de Deus. E falar da palavra de Deus, ela nos traz dois sentimentos muito claros. E esses sentimentos precisam estar muito límpidos na nossa mente. E na realidade só existem dois deles. Diante de Deus nós tememos e trememos. Não existe um outro sentimento. Nós estamos diante da palavra do perfeito e da palavra que é perfeita. Então, diante dessa palavra, não existe outra sensação ou sentimento a não ser temer e tremer diante de um Deus eterno, maravilhoso, que possibilita a nós, pecadores, podermos estar aqui adorando a Ele, nos curvando diante dEle. Não existe nada melhor. Nada melhor. Dito isso, eu gostaria imensamente que os irmãos abrissem as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 15. É o texto tema dos encontros que inicia hoje e vai até o domingo, correto, pastor Fagner? E deixem aí abertas as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Aos que acharam, digam amém. Amém. Aos que não acharam, ainda tem tempo. Por favor. Além disso, deixem aberto também no terceiro capítulo do mesmo livro, no capítulo 16, no versículo 16. Leremos esses dois textos. Capítulo 2, de 2 Timóteo, versículo 15, diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Deus amado, Deus maravilhoso,
nós estamos aqui diante da Tua palavra, nos curvando diante da Tua autoridade e majestade, Senhor. Ó Pai, que possamos plenamente diminuirmos aqui, Pai, para que apenas o Teu Espírito Santo fale à Tua igreja. Porque o que nós precisamos é da Tua palavra. O que nós precisamos é da Tua presença. Ó Santo Deus, ó Deus eterno, trata-nos essa noite, Senhor. Limpa o que Tu queres que seja limpo nas nossas vidas. Transforma-nos, ó Pai, porque a Tua palavra tem este poder, pois foi-te dado todo o poder no céu e na terra. E nós estamos aqui, ó Pai, para sermos moldados e mudados pela autoridade que é Tua. Nós viemos aqui para nos prostrarmos diante de Ti, Senhor, porque Tu és o único, digno de honra, de glória, de louvor e de adoração, Pai. Nós viemos aqui para Te adorar, Senhor. Nós não viemos aqui receber, nós viemos aqui prestar culto a Ti, porque Tu és santo e eterno, e Tu mereces o que nós temos de melhor, Senhor. Ó Deus, fala a Tua igreja, como Tu já fizeste, através dos louvores. Usa-nos agora, Pai, neste momento, para que possamos passar da maneira mais fiel e verdadeira a Tua palavra, Senhor. E isso não depende de mim, Pai. Isso é Teu. Porque eis aqui um homem imperfeito, um homem pecador, e que diante da Tua palavra desaparece. Porque toda a autoridade é Tua. Todo o poder é Teu, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Continua trabalhando sobre esta casa, sobre a liderança, sobre os obreiros dessa casa, Senhor. Para que eles possam ser fortalecidos e que possam, ó Pai, crescer no que importa crescer, Senhor, que é na graça e no conhecimento de Tua palavra. Faz cada um, Pai, exímio no que Tu propuseste a fazer sobre a vida deles, Senhor. É o que nós Te pedimos, já Te agradecendo, hoje e sempre. Amém e amém. Eu fiquei muito feliz com o tema de falar sobre um obreiro aprovado. Mas antes de falar sobre a pessoa, eu preciso falar sobre o Senhor de qualquer pessoa. Antes de falar do que um obreiro ele precisa ter, ser ou agir, eu preciso que vocês compreendam que a palavra é plenamente autoridade sobre a vida deste obreiro. E para tal, além do texto que nós lemos, eu queria que você abrisse sua Bíblia no terceiro capítulo de 2 Timóteo, versículo 16. No terceiro capítulo, versículo 16 de 2 Timóteo. Assim diz a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Compreendam, por favor, que o verso 17, ele só ocorre porque nós lemos o verso 16. E o homem só pode ser perfeito ou perfeitamente habilitado se as condições propostas no versículo 16 forem colocadas em prática. Não existe um homem habilitado perfeitamente se ele não buscar no que é perfeito, e o que é perfeito é a palavra de Deus. Não existe outro norteio, se o norteio que nós precisamos é tão somente a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é tão perfeita, porque ela é inspirada por Ele mesmo, e ao ser inspirada por esse Deus que é perfeito, que é eterno, ela torna-se útil para tudo, para todas as condições da vida, seja ensinar, seja repreender, seja corrigir, ou seja educar. O que nós precisamos, todos nós, independente de cargos eclesiásticos, independente de posição que exercemos, o que todos nós precisamos é crescer tão somente na graça e no conhecimento
de Deus e de sua palavra. Não existe outro porquê das nossas vidas, a não ser crescermos na graça e no conhecimento de Deus, porque o que nós precisamos é dele e de sua presença. Nós não precisamos de absolutamente nada, a não ser dele e de sua presença. Então, quando falamos de um obreiro, nós precisamos entender que este obreiro, ele só será perfeitamente habilitado se olhar tão somente e objetivamente para a palavra. Não existe um outro obreiro, não existe uma outra pessoa que cante, não existe outras pessoas que exerçam quaisquer função, se todos estes não olharem tão somente para o que é perfeito. E a palavra de Deus diz nela que ela é inerrante. Nela não existe defeitos. Se não existe defeitos, ela parte da ideia que ela é perfeita. E nós precisamos do que é perfeito. Porque quem está falando aqui a vocês é um homem imperfeito, que precisa ser moldado todos os dias pelo que é perfeito. Então, ao falarmos a quaisquer pessoa, precisamos entender que quem vos fala, seja quem for, seja qualquer prefixo que tenha, pastor, presbítero, diácono, quem vai estar falando, vocês são imperfeitos. E o perfeito é a palavra, a autoridade é da palavra. Curve-se diante da palavra. Dito isso, a palavra ela tem 4 características que são importantíssimas. Se você olhar para qualquer um aqui terá características. Uns serão mais altos, mais fortes, outros, como eu, faltará altura e cabelo. Características que todos nós temos, individualidades que todos nós temos. Todos nós temos características distintas. E a palavra também tem. Só que são características que ela não necessita da minha palavra, porque ela é autossuficiente nela mesmo. E a primeira característica que a palavra tem, e só depois falaremos do homem, do obreiro, porque o obreiro é necessitado da palavra e não o inverso. Eu preciso da palavra, a palavra não precisa de mim. Nós não temos essa importância que achamos que temos. E eu fiquei maravilhado com a proposta temática, pastor Fagner. Fiquei maravilhado porque ela nos coloca no lugar que temos que estar. E só existe um local para todos nós aqui, ou vocês ou nós, de servo. Daqueles que se curvam diante da autoridade, e ela não é nossa, ela é da palavra. A autoridade é da palavra. A autoridade da Escritura significa que todas as palavras da Escritura vêm de Deus. Se vem dele, não existe outro ser maior que possa o que ele possa, que seja o que ele é. Porque ele é construtor de todas as coisas. Nada foi feito à distância da sua autoridade. Tudo, completamente tudo, quaisquer coisa que você pense agora, tudo foi feito diante da autoridade de Deus. Ele é poderoso para fazer o que ele quer. E ele quis se revelar para todos nós pela sua palavra, e deu à sua palavra a autoridade que ela precisa, que não depende de mim e de você. Então, a primeira característica da palavra de Deus é que ela tem em si mesmo, isso é fantástico, ela tem nela mesma a autoridade. Ela não depende de qualquer situação para dizer que a autoridade está nela. Ela é a autoridade. Ela é o que Deus quis se revelar ao seu povo.
É a partir dela que Deus disse: haja. E quis mostrar a nós que foi Ele quem quis assim fazer. Estamos falando do que é perfeito. E a primeira característica é que ela tem autoridade nela mesmo. O salmista, no Salmo 119, verso 4, diz: só tu ordenaste os teus mandamentos para que cumpramos à risca. Só tu ordenaste os teus mandamentos para que todos nós, cumpramos à risca. Não é cumprir uma parte, é cumprir ao todo. Segunda característica da palavra é que ela é clara. Ela não deixa dúvida no que ela se propõe a falar. A palavra é objetiva. A palavra é extremamente objetiva. Vários e vários versículos nos propõem isso. Nos apresenta isso. Ela diz claramente sobre Cristo e ele diz sobre ele mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O artigo é definido. Ele não diz eu sou um caminho, ele não diz eu sou uma verdade, ele não diz eu sou uma possibilidade de vida. A palavra é clara. A palavra diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não existe dúvidas quanto a isso. E olha que todos os dias dúvidas querem pairar sobre as nossas mentes. Não é bem assim. Não é daquele jeito, é daquele jeitinho. Mas a palavra é clara. A palavra diz que absolutamente todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Não disse que um ou outro poder seria dado e com isso alguns ficariam de fora. Mas foi dito claramente, por isso que uma das características da palavra é que ela é objetiva, ela é límpida, ela não deixa dúvida no que ela se propôs a fazer. E ela diz: olha, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o melhor ainda, ninguém vem ao Pai, ninguém vai voltar para o Pai, ninguém estará pelo Pai e para o Pai, se não for através da verdade. A terceira característica, que é muito claro a todos nós, é que a palavra para as nossas vidas, ela é necessária, ela é o ar que eu necessito para viver. Não existe nada mais incômodo do que as nossas máscaras hoje. E como ela incomoda. E eu estava aqui ainda sentado pensando, eu vou falar de máscara ou não? Porque neste ambiente precisamos estar todos de máscara, é o que a lei diz e o cristão cumpre a lei. E eu fiquei aqui, e eu imaginei, eu falei com o pastor Fagner, uma meia hora, 40 minutos, pastor Fagner, eu vou ter 2 horas para falar. Aí ele fez: não, pastor, 3 horas é o suficiente. Não foi, pastor? Aí eu fiz: não, tá bom, eu paro em 50 minutos, tá? Então, sorrindo, doido para caber antes, tá vendo, pastor? Aí, conversando com o pastor Fagner, eu sou educador, né, secularmente falando, eu sou professor. E falar durante 40 minutos, o tempo todo, de máscara é surreal. Então, se daqui a pouco eu colocar a máscara, por favor, não se assustem. É porque este espaço, ele cumpre a lei. O cristão cumpre a lei. E a lei, neste momento, diz que todos nós aqui devemos estar de máscara. Amém? Amém, igreja. Amém, igreja do Cordeiro. Nós precisamos... Oi? É a máscara e ponto final. Nós cumprimos a lei. Nós cumprimos a lei. Continuando. Como a máscara hoje é necessária para nós, a máscara hoje é necessária. Nós não temos vacina. Está se falando em tantas empresas que vai vacinar daqui, vacina de lá, vacina da Holanda, vacina da Inglaterra, vacina dos Estados Unidos, vacina da China. Não chegou aqui ainda. Se não chegou aqui ainda, distanciamento social e acabou. Ponto final.
Eu tenho pressão alta, se eu não me cuidar, deixarei minha esposa nova. Vê que problema? Veja que problema. A bela esposa que Deus me deu. Mas voltando para cá, para que nós não perdamos o que é necessário. E necessário não são as minhas histórias, necessário é a palavra. Porque nós viemos aqui ouvir da palavra. E ouvir além da palavra, viemos aqui ouvir a palavra. A terceira característica é que ela é necessária. E o Salmo 119, verso 105 diz isso. Lâmpada para os meus pés é a tua. E ela, além de ser lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu. Olha que maravilha. Diante dela, eu sei que aqui há a luz. E a luz dissipa a treva. E só pode ser dissipada a treva se eu estiver diante da palavra. Ela é o ar que precisamos. A quarta e última característica da palavra, e nós falamos já 3, antes de falar dos obreiros, é que a palavra tem autoridade nela, não esqueçam. A palavra é a autoridade, a palavra é clara, a palavra é necessária e a palavra é suficiente. A palavra é suficiente. Não tem outras coisas que você precise. Não tem outros locais para você buscar. Não tem outras identidades para você se apresentar. Você só precisa de uma identidade. Você é cristão. Você é transformado pelo poder do Espírito Santo. Você é transformado pelo sangue do Cordeiro. E essa característica não é o que ou como nos colocam. Qual é o número do teu CPF? Qual é o teu RG? Qual é o número da tua carteira de habilitação? Nós somos números. Diante de Deus, não. Porque a palavra diz aqui, foi entoado um corinho aqui, que Ele nos conhece. E a palavra diz que Ele nos conhece ainda sem forma. A ideia de informe é que eu não tinha forma. E mesmo sem ter forma alguma, Ele já sabia quem eu era. Sabia que na noite desta sexta-feira eu estaria aqui, aprendendo mais de Deus. Ele sabe exatamente porque meus dias estão contados nele, como os seus. E eu só posso saber disso porque a palavra, que é suficiente para mim, ela me diz isso. Nós buscamos suficiência em tanta coisa. Nós buscamos suficiência financeira, nós buscamos suficiência intelectual, nós buscamos suficiência em informações, mas isso tudo que eu acabei de dizer, financeiro, intelectual, família, esposa, esposo, filho, tudo isso tem data de início e data de fim. O que é eterno é a palavra. Tudo isso passa. Quantos aqui já não perderam pais, mães, tio? E essa vivência com estes que eu acabei de dizer, teve início e fim. A palavra não, ela é eterna. A palavra ela não tem tempo de validade, porque ela é que valida todas as coisas. É ela que diz o que somos e o que não somos. É ela que diz o que devemos e o que não devemos. É ela que diz o que não podemos fazer ou o que nós temos que fazer. É ela. Porque ela, nela, é suficiente. E a partir de ver, ou a partir do momento que nós observamos essas 4 características da palavra, aí sim nós podemos olhar para o obreiro. Aí sim nós podemos olhar para os homens, porque os homens precisam ser norteados pela palavra. E a palavra, ela é autoridade, ela é clara, ela é necessária e ela é suficiente. Só assim eu posso ler o verso 16 e 17 do capítulo 3,
que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Só depois de compreender isso aqui, e até agora nós conversamos sobre esses 2 versículos, é que eu posso voltar ao tema, ou ao texto tema. Porque eu não tenho que falar primeiro de homens, eu tenho que falar primeiro do que é perfeito, e perfeito é a palavra. Porque se eu ou você nos estabelecermos em homens, um dia cairemos. E com o máximo de respeito, e aos que me conhecem, como o pastor Fagner me conhece de estrada, ele sabe que eu sou muito respeitoso e muito cuidadoso com a palavra de Deus. Mas se você olhar para pastores, você tem tempo de validade. Porque em um momento ou outro, todos que estão aqui, em um momento ou outro, vão fazer algo que para a sua construção você discorda. E se você olhar para ele como perfeito, você vai cair. Você tem tempo de validade. E a proposta da palavra é que a tua validade seja eterna. Como é eterna a palavra de Deus. Entendem? Não é o pastor Fagner, por mais que ele seja a autoridade instituída por Deus aqui. Mas ele é a autoridade instituída por Deus, não para pastor Fagner. É por Deus, para Deus, porque tudo volta para Deus. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Até a vida destes que vos falam. Dito isso, só assim, ao entender que são homens que necessitam, e às vezes necessitam muito mais das vossas orações, porque há um peso de responsabilidade. E todos os dias olham atravessado, mas você é cristão, você não pode fazer isso. Ah, e você não é crente, você pode falar isso? Ah, e você é assim? Você, cristão, pode andar desse jeito? Todos os dias há um norteio sobre a nossa caminhada. Eu sou um pastor batista. E na igreja que pastoreio, hoje eu auxilio, eu não respondo apenas pela juventude, mas eu auxilio. Na igreja que eu pastoreio, nem sempre nós usamos paletó, o que é normal aqui, a vivência de vocês. E aí eu conversando com minha esposa, eu disse, não, eu estou indo a uma Assembleia de Deus. E eu preciso, já falávamos sobre isso na sala de aula. Falávamos sobre isso na sala de aula. E veja que eu estou de calça jeans. Não tem problema não, né, pastor Fagner? Amém. E se tiver, agora deu, né? Me perdoem. Da próxima vez eu venho sem calça jeans. Mas porque não é comum. Mas não é isso que diz quem eu sou. Não é isso aqui quem diz que eu sou sim, eu tenho que ter cuidado. Cristão não veste tudo. Cristão não anda de todo jeito. Mas não é isso aqui quem diz, porque isso aqui é passageiro. Como a minha voz é passageira. O que diz quem eu sou não é rasgar as vestes, mas é rasgar o coração. É adorá-lo em espírito e em verdade. E a partir daí eu posso olhar para o tema. Só a partir daí eu posso olhar para o tema, porque o meu foi o obreiro e a palavra de Deus. Só que na realidade, antes de falar do obreiro, eu preciso falar do que é perfeito. E fiz isso. E aí eu volto ao versículo proposto, que é o verso 15 do capítulo 2. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Eu só posso e só vou conseguir me apresentar aprovado se eu saber, se eu souber quais são as características que a palavra tem. Porque se eu achar que ela não é suficiente, eu não sou aprovado. Se eu achar que em um momento ou outro ela não é necessária, eu não sou aprovado. Se eu achar em um momento ou outro que a autoridade é minha, eu não sou aprovado. Se eu achar que em algum momento o que a palavra diz não é claro para mim, eu não sou aprovado. E a proposta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo,
que tinha sobre ele toda a oposição possível. Olhavam para ele, ele não tinha idade. Olhavam para ele, ele não era sangue puro, ele era judeu e grego. Olhavam para ele e viam uma série de situações complicadas. Aí o apóstolo Paulo, extremamente cuidadoso do seu filho na fé, escrevendo à igreja, diz: olha, eu estou dizendo a ele que ele procure se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra. Veja que são 3 características que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Primeiro, que ele precisa ser aprovado por Deus. Segundo, que ele não tem do que se envergonhar, e quando eu sou aprovado por Deus, não tem do que me envergonhar. E terceiro, que além de ser aprovado por Deus, além de não envergonhar, eu preciso manusear bem a palavra. Não existe vir aqui e repetir versículos se eu não vivo o versículo. E muitas vezes nós falhamos nisso. Nós somos meros repetidores. Ah não, eu vou falar do salmo não sei o quê. Eu vou falar de texto não sei o quê. Mas você não sabe exatamente o que o texto diz. E eu preciso, viver a palavra. E a palavra me convida e me impõe, porque ela é diretiva. Ela tem autoridade nela mesma, ela me impõe. Olhe para mim. A palavra me convida e diz claramente: olhe para mim. Quer ser aprovado? Olhe para mim. Quer ser aprovado? Olhe para mim. Não olha para outras coisas. Não olha para o legalismo. Não olha para as formações paralelas. Olhe para mim. Quando o apóstolo diz a Timóteo: procura te apresentar aprovado, é aprovado na palavra. E ao ser aprovado na palavra, eu não serei um obreiro que envergonho. Mas como igreja, e me permitam esse parêntese, como igreja, e aí eu falo a todos nós, não apenas aos obreiros, presbíteros, pastores, diáconos, falo a todos nós somos igreja do Senhor. E a igreja, ela tem 3 relacionamentos: com Deus, com o cristão e com o mundo. Com Deus eu adoro, com o cristão eu edifico e com o mundo eu evangelizo. Com Deus eu adoro. Deus não é meu parceiro, Deus é meu Senhor. Com o cristão eu edifico. Eu não posso me tornar para você pedra de tropeço. Se o meu próximo passo vai fazer pastor Fagner cair, que eu não dê. Eu tenho responsabilidades com o colega aqui. E vocês comigo. E vocês com os de fora. E às vezes nós cantamos equivocadamente. Eu não vou cantar porque a minha voz é terrível. Eu não farei isso com vocês. Mas tem uma musiquinha que muitos podem conhecer. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Olha que absurdo. Não importa o que vão pensar de mim, importa. Porque se você quer ser um obreiro aprovado, importa o que pensam de você. Importa o que sua comunidade pensa de você. Importa o que seu vizinho pensa de você. Filho, importa o que seus pais falam a você e sobre você. Pais, importa como os filhos olham para vocês. Esposo, importa como você trata a sua esposa. Porque a palavra diz que eu devo amá-la como Cristo amou a igreja. Dê a vida por ela. Esposa, feminismo é besteira. E feminismo não quer dizer direitos além ou a quem. Feminismo é besteira. Você tem uma função a cumprir diante de Deus. Cumpra.
Se você quer ser um obreiro aprovado, olhe para o que Deus diz a todos nós. E Ele fala com todos nós. Ele fala às crianças, Ele fala ao adolescente, Ele fala à mulher, Ele fala ao esposo, Ele fala ao senhor idoso, Ele fala a todos, Ele não deixa ninguém de fora, Ele se apresenta a todos nas suas mais sinceras individualidades. Quer ser um obreiro aprovado? Não tenha do que se envergonhar. E esse texto, o capítulo 2, verso 15, ele é encantador. Porque podemos dividir esse versículo em 3 pequenas partes. Procura apresentar-se a Deus. E como eu devo me apresentar a Deus? De todo jeito? Não. E eu não estou falando de vestes. Eu estou falando de coração rasgado. E só existe coração rasgado se eu for convertido, não convencido. Convertido fala de transformação, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E a proposta para nós obreiros, e aí é para toda igreja, porque o sacerdócio é universal. A proposta para nós igrejas é que nós sejamos convertidos. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Evangelista João, capítulo 3, verso 5. Converter-se não é ser convencido de. Porque eu posso ser convencido de algo agora e amanhã ser convencido de outra coisa. Convertido não. Convertido não. Além de ser convertido, eu preciso ter algo que precisa ser a insígnia do cristão. Eu preciso ter uma vida de oração. Já falou com Deus hoje? E eu não estou falando aqui. Porque ser cristão aqui, dentro dessas 4 paredes, é bom. Lá fora, é melhor ainda. A vida de oração, ela não pode ser porque eu venho na igreja, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, não. Porque eu sou igreja além das 4 paredes. Quando sairmos todos daqui, isso aqui será um prédio vazio. E você na sua casa continuará sendo igreja para a sua família, para o seu vizinho, para os desconhecidos. E isso fala de conversão e de uma vida de oração. Então, quando eu falo, ou o início do texto fala, procura apresentar-te aprovado diante de Deus, eu estou dizendo que eu preciso ser convertido e eu preciso ter uma vida de oração. Só assim eu posso pular para a segunda parte desse versículo, que é ser aprovado como obreiro. E eu só serei aprovado como obreiro se eu tiver mais 2 características: ser obediente e fazer tudo em amor. Eu preciso ser obediente, plenamente obediente. Obediente à palavra, obediente ao Senhor da palavra, obediente à minha liderança. Se está aqui, você tem uma liderança instituída, obedeça. Obedeça. Se eu estou na Igreja Batista e tenho um pastor ao qual eu devo me submeter, obedeço. Se eu estou ali, eu devo obediência a ele. Se você está aqui, na verdade e vida, você deve obediência à sua liderança. Porque aqueles que discutem, que são dissidentes, que querem dividir, não herdarão o reino dos céus. Apocalipse capítulo 22, verso 15.
Segunda característica, para que eu seja um obreiro aprovado, é fazer tudo por amor e em amor. Respondeu-lhe Jesus, Mateus capítulo 22, verso 37. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quando eu falo de todo entendimento, eu falo de racionalidade. Porque muitas vezes a gente vem para cá e se alegra no espírito, e quando acaba, volta ao normal. Não. Não. Não é momentâneo. A transformação que Deus causa em mim e em você não é momentânea, ela é eterna. Você não serve a dois senhores. Não há uma divisão dentro de você, há uma luta espiritual por você, mas o inimigo já perdeu. Milita sobre nós carne e espírito, a vontade pecaminosa e a perfeição que não é sua, mas é de algo que habita em você. Mas eu preciso compreender que, ao fazer isso, eu faço em amor e por amor. E eu não amo apenas aqueles que estão do meu lado. Isso é fácil. Amar a meu filho é fácil. Amar a minha bebê de 3 anos é fácil. Amar a minha esposa, que já me aguenta há 20 e poucos anos, é difícil para ela. Para mim é fácil. Sorriam não. Aguentar você é difícil. Pergunte sinceramente a quem vive com você há um tempo. E nós temos o costume de colocar a culpa para o outro, quando na realidade somos nós. E se eu sou cristão, eu preciso amar, independente do que faça, porque o amor, entenda bem, o amor não é barganha. Eu só faço se me derem. Olhe para Cristo. E o apóstolo Paulo deixa isso claro em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Ele, Deus, maravilhosamente Deus, eternamente Deus, suficiente nele mesmo, não levou em consideração ser Deus, mas veio aqui, porque eu não poderia fazer um novo e lindo caminho, só Ele que é perfeito. E mesmo imerecedor, isso é graça, mesmo imerecedor, porque o que eu merecia era um inferno, mesmo imerecedor, este Deus, autossuficiente nele, veio, se fez carne, habitou entre nós, sofreu as minhas dores. Por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Por causa dele nós fomos comprados. E não de graça. E aí eu quero escolher a quem eu amo. Eu amo o vizinho da direita, mas odeio o da esquerda. Ou se Deus fizesse isso conosco. Aí eu escolho de quem eu cuido. Eu escolho a cadeira que eu sento na igreja. Para não falar do lado de fora, né? Vamos falar daqui de dentro. É bom demais, né? Quando a gente olha para o outro. Mas vamos olhar para a gente? Eu escolho a cadeira que eu sento. Em alguns momentos eu escolho com quem eu falo. Eu cumprimento a quem eu quero cumprimentar, mas aquela que olha para mim atravessada, eu não quero falar. Ah, gente, se Cristo fizesse isso comigo, e todo dia eu e você olhamos atravessado para Ele. Porque olhamos, porque queremos muitas vezes fazer a nossa vontade. Mas não, se estamos ouvindo a palavra dEle, é porque Ele ainda hoje está despejando sobre nós algo que só Ele pode fazer. Misericórdia. Misericórdia. E aí a gente escolhe, né? A gente vive falando, bandido bom é bandido? Como é que diz o adágio popular mesmo, pastor? Que eu às vezes esqueço, bandido bom é bandido? Olha, a gente tá sabendo, né, irmão? Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido transformado. Regenerado, porque ele é tão pecador quanto este que vos fala.
Bandido bom é bandido salvo. E o Senhor me manda amar. Não amar os amigos, mas amar também aos inimigos. É aquele que machuca o meu pé. É aquele que sabe que o pé está doendo, mas teme em pisar. É este que o Senhor está mandando fazer tudo em amor. E Ele ainda nos chama de hipócritas, quando eu digo que amo a Deus, mas não amo. Hipócrita é uma palavra boazinha para nos chamar de mentirosos. E a gente sabe quem é o pai da mentira. E sabe que se eu for mentiroso, eu não vou herdar o reino dos céus. Você fica na mentira se quiser. Veja que Deus é misericordioso. Ele está nos dando a oportunidade de nos transformarmos hoje. E para ser um obreiro, sabe, digno de ser aprovado. Gente, é lindo isso. E aí o Senhor me lembra agora de Atos capítulo 5, ali no final. Que os apóstolos pregavam ali perto do pórtico da entrada do templo. Aí a turma chega e diz, prega não, tu vai preso. Aí os apóstolos teimosos, vamos pregar, não mais no pórtico, mas agora no pátio do templo, que era no centrão. E aí eles começam a pregar e já sabem, vão ser chamados pelo grande concílio. E aí não vai dar outra, eles apanham. Dê uma olhada no capítulo 5 de Atos, a partir do versículo 35. E eles apanham. E apanhar com um chicote judeu é uma beleza. Ou romano, 3 pontinhas. Ferro, madeira e couro. Que a cada pancada arrancava metade. Mas o mais lindo é que no final de cada pancada, porque cada um apanhava de uma vez. Não apanhava todo mundo de uma vez, apanhava um. Vai lá, todo, como diz o nordestino, estrupiado. Aí estava lá no cantinho todo ensanguentado, para ver se alguém desistia. Aí não desistia, apanhava outro. Aí apanhava outro, apanhava outro. No final, a felicidade era, porque foram dignos de apanhar em nome do Senhor Jesus. E eu esperava agora um glória daqueles que rasgassem. Porque eu quero as bênçãos. Eu quero o cargo. E às vezes existe briga por cargo, né? Quem faz parte do clero sabe disso. Sabe do que eu estou falando. Não, o Senhor me chamou para isso. Mas aí o pastor escolhe outro. Pastor, aquele outro não. E eu quero o prefixo. E prefixo é uma palavra antes. Ponto. Meu nome é Silvio. Meu nome é Silvio. Meu nome não é pastor Silvio. Pastor é um prefixo. Que quando chegar lá no céu, ele vai me chamar pelo meu nome. Senhor, como eu quero ouvir o meu nome. Ele não vai chamar pastor Fagner, pastor Silvio, esse diácono, aquele presbítero, não. Servo meu, vem comigo. Porque os prefixos vão acabar aqui. Os prefixos são organizacionais e são necessários para a igreja. São necessários para a igreja. Mas ele quer te conhecer, sabe? Não por fora, não pelo que você veste. Mas ele quer você por inteiro. Ele quer teu coração. Ele quer tua mente. Ele quer você completamente. Completamente. Ele não quer você por metadezinha não, sabe? Tanto que, quando Cristo responde lá em Mateus 22, ele vai dizer, eu quero o teu coração, eu quero toda a tua alma e quero todo o teu entendimento. Não é emocionalismo apenas, é razão. Crer é pensar. Crer é pensar. Não, porque você crê em Cristo. Eu creio em Cristo. Você crê em Cristo, porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós, disse que ia ser crucificado e foi, disse que ia destruir o templo em 3 dias, mas disse que no final dos 3 dias, ele ia reconstruir, reconstruiu. E isso é fato, Cristo é um fato. Cristo é um fato, como eu e você, fato.
Cristo andou como você anda. Cristo chorou como você chora. Cristo sentiu dores como você sente. Ele é um fato e isso é a razão de pensar. Cristo não é uma vírgula. Cristo é um ponto. Cristo não é uma dúvida, ele não é uma interrogação, Cristo é uma exclamação, dizendo: eu venci. Eu venci. E para ser um obreiro aprovado, eu preciso viver dessa forma: ser obediente e fazer tudo em amor. Eu estou terminando, viu, pastor? O relógio fica numa velocidade abençoada. E a gente está falando, quando a gente levanta a cabeça para o relógio, ele já pulou uns 20 minutos. Pense num relógio. É possível parar? Oi? Aí passa rapidinho, né? Deus é misericordioso conosco, né? Tá vendo só? Terceira característica do obreiro, porque a primeira foi, vamos lá, apresentar-se a quem? A Deus. Segunda, se eu apresento-me a Deus, eu sou aprovado como obreiro. E para ser aprovado como obreiro, eu preciso não ter nada do que me envergonhar. Eis o calo. Eis o calo. Sabe aquele calo? Já tiveram aquela unha encravada? É sério. Eu tô com a unha encravada aqui no pé direito. No dedão. Aquela unha que você fica andando de um lado e ela fica dizendo: tô aqui, tô aqui. Sabe como é? Já sentiu, né, irmã? É. Ela parece que fica conversando com você. Então, não esqueça de mim, sabe? E ela não me deixa esquecer aqui. E aí eu ia hoje na manicure, ó, que enxerido, né? Eu ia na manicure e ela ajeitar a minha unha. A minha manicure, ela é dobrada. Quando ela fica de lado na cadeira, que ela pega o pé, que dobra o pé assim, só Jesus na causa. É sério. E aí não tinha a mínima condição de vir de sapato hoje. Já imaginou, pastor? Eu chegar aqui com uma franciscana, com uma alpercata, eu nem passava dali. Aí eu falando com minha esposa, fiz: não, só cuida amanhã. Aí essa manicure do mal, só tem horário mais 6 horas da manhã, vê? 6 horas da manhã do sábado. Gente, sorriam. É sério. Porque meu dia vai começar mal. Mas se eu viesse aqui de percata, quando eu cruzasse essas portas, por um costume eclesiástico, vocês olhariam para mim de lado. Quando eu cheguei ali no carro, eu estava sem paletó, pastor. O paletó. Aí eu olhei, né? Gente, é sério, Batista tem isso, sabe? Eu olhei de lado e só tinha um de paletó, né? Eu não tinha visto o pastor Fagner, que ele tinha saído e resolveu alguma coisa. Eu digo: rapaz, se o pastor Fagner tiver de paletó, dançou. Eu vou ter que estar de paletó também. Aí, mas por qualquer coisa, eu botei o paletó e sentei ali, né? Aí o amado irmão, educadamente, veio me atender, veio me cumprimentar. E eu aqui, né? Senhor, manda o pastor Fagner sem paletó. E quando eu olhei para o pastor Fagner, quando eu estava lá de cabeça baixa, que ele me cumprimentou, aí eu, ufa, sem paletó. Pastor Fagner passa direto, aí vamos, pastor, vamos sentar ali, beleza. Aí ele passa direto, quando eu olho, lá vai pastor Fagner colocar o paletó. Aí eu pronto, chuva, como dizem mais novos, né? Chuva, acabou-se. Paletó. Porque eu não posso ser motivo de vergonha. Sorrimos, mas é sério. Eu não posso ser motivo de vergonha. Se eu venho atender um maravilhoso convite numa comunidade que tem costumes diferentes do meu, eu tenho que vir de acordo com o que a comunidade se propõe. Isso é respeito, isso é cristandade. Isso é cristandade. Pastor, eu só não vim de gravata, viu? O senhor me perdoe dessa vez. Da próxima vez, num calor do Nordeste, eu vou vir de gravata. E eu estou vendo aqui os amados de gravata. Gente, que calor abençoado, hein?
Rapaz. Mas eu não posso ser motivo de vergonha. Porque se eu for motivo de vergonha, eu vou ter do que me envergonhar. E para ser um obreiro aprovado, eu não posso ter do que me envergonhar. Falei de roupa, mas na realidade eu quero falar de vida. Eu tenho que amar, eu tenho que cuidar, eu tenho que orar, eu tenho que exortar. Como pode ser um obreiro se não ora? Como pode ser um cristão se não fala com o seu dono? Aí, às vezes, falamos, né? Deus não está falando. Já escutaram isso, pastores amigos? Deus está... Já, pastor? Deus está em silêncio, amado e amada. Você já leu a Bíblia hoje? O que ele queria falar para você está aqui. Não é falta de comunicação dele. Desculpa o termo. Às vezes é falta de vergonha nossa. E se eu continuar falando assim, pastor Fagner nunca mais me chama. Sorria não. Esse sorrisinho dele, quando ele tem a voz bonita, né? Pastor Fagner tem a voz bonita quando ele... tal. Isso desde a sala. Ele, quando começava a falar, aí todo mundo ficava quietinho, só para ouvir a voz do pastor Fagner. Ele tem essa voz assim, tal. Tá. Como é? Alguém? Pastor, tá ouvindo aí a gracinha dos seus? Tá ouvindo ali, pastor? No final ele disse que vai conversar, viu? Vê só. E então, para que eu não me envergonhe, eu ainda tenho 6 minutos, 7. Não se aperreiem comigo não, eu estou aqui. Sabe? Para que eu não me envergonhe, eu preciso novamente ter muito cuidado comigo. E eu preciso dar testemunho de vida. E além de dar testemunho de vida, eu preciso perseverar. Um dia ele chega aqui. Chega. E testemunho de vida, eu gostaria que você prestasse bem atenção no verso que eu vou ler. Que está lá em Atos capítulo 1, verso 8. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas... Sereis o quê? Ele diz aqui que eu vou ser parceiro, que eu vou ser amigo, ou então como os mais novos dizem, parça. Ele só diz que sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E eu só posso ser testemunha dele se eu viver sob testemunho de vida. Testemunho de vida, isso fala em todos os sentidos. É em casa, testemunho de vida. É como esposo, testemunho de vida. É como esposa, testemunho de vida. É como trabalhador, testemunho de vida. Mas trabalhador quer dar uma de esperto, né? É no terminal de integração de Camaragibe, testemunho de vida. Estão furando a fila. Não fure, cristão. Estava eu. O meu amigo carro tinha quebrado. E eu fui, depois de um tempão, pastor, ao terminal de integração de Camaragibe. Cansado não, como diz o nordestino, o pó. É uma tristeza. É uma benção. Vamos pensar desse jeito. E aí, eu no final da fila, 2 amigos cristãos, uma fila daquelas, 5 horas da tarde, abençoada. E eu estou vendo aqui a fisionomia de vocês, né? Que vocês devem passar por isso, né? 5 horas da tarde em Camaragibe, você quer ir para o céu, não ir para ali. E aí, a fila vai andando e o ônibus lotando, e a gente lá atrás assustado, né? Tá lotando, não vai dar nesse. E aí tá lotando, não vai dar nesse. Os 2 parceiros, amigos cristãos. Vai não, pastor. Eu digo, vou não. Eu vou. Aí, tchu! Queimou fila, pulou aquele portãozinho e foi lá, com a cara Sabe quando você vai tão apertado que o nariz fica na porta? E ele olhando para mim, sorrindo, e eu... Sorria não, amiguinho, é verdade.
Tu está sorrindo aí, tu vai passar por isso também. Vê? Testemunho de vida fala de pequenos detalhes. Testemunho de vida fala de pequenos detalhes. Porque há sobre você, sobre mim, uma nuvem de testemunhas. Aqueles queimaram a fila. Outros podem não devolver troco. Outros podem tentar dar uma de esperto. E eu preciso ter testemunho de vida. E além de viver testemunho de vida, eu preciso perseverar. E com isso, nós estamos chegando ao fim. E quando eu disse que estamos chegando ao fim, uns 3, mesmo com máscara, sorriram. Sabe? E a gente nota, né? Quando a gente diz, mas não sei, pastor, se estava bom, porque quando eu disse, está chegando ao fim, aí fizeram, e com a máscara a gente nota que os olhos ficam franzidos, né? Se você sorrir agora, os olhos falam sobre você, né? Perseverar, mas não é perseverar na sua vontade. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2 diz, pregue a palavra, insta, continue sempre, eternamente, quer seja oportuno, quer não. Quer fazer algo, obreiro do Senhor, pregue a palavra. Pregue a palavra. Seja fiel à palavra. Tem um grande pensador, antigo já, lá da Idade Média, um dos maiores reformadores, Lutero. E ele dizia mais ou menos o seguinte, eu vou parafraseá-lo. E Lutero era um cara brabo. Lutero era um pastor bravo mesmo. E ele dizia, quer me convencer de algo? Prove-me na palavra que eu estou errado. Prove-me na palavra que eu estou errado. Porque o norte de Lutero era a palavra. O seu norte, obreiro do Senhor, é a palavra. Tornar-se aprovado só na palavra. E pastor Fagner, com essa, eu agradeço a Deus por sua vida, agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a Deus pela amada igreja, porque fui tão bem recebido. Agradeço a Deus pelos amados colegas. Que Deus continue fortalecendo a caminhada de vocês. Que Deus continue cuidando dos joelhos de vocês. Se os joelhos, por acaso, estiverem trementes, como em um momento ou outro pode estar, estaremos orando uns pelos outros. Que Deus vos abençoe. Igreja do Senhor. Pastor Fagner.